Nós vamos conversar com o doutor Eduardo Leite, porque toda terça-feira é dia de Fatos da Semana. O Estado de São Paulo reconheceu oficialmente o que todos já sabemos: a gravidade da crise hídrica que estamos enfrentando. Mais de 1 ano e meio após o início da crise da água, o governador Geraldo Alckmin publicou uma portaria na qual reconhece oficialmente, pela primeira vez, que a situação hídrica na Grande São Paulo é crítica. Responsável por atender mais de 4 milhões de pessoas, o sistema Alto Tietê atravessa o mês mais seco da história e contabilizava na semana passada apenas 15,6% de sua capacidade total. Em dezembro do ano passado, início da temporada de chuvas, o nível do manancial chegou a 4%. Agora, uma medida do governo permite que o Estado suspenda as licenças de captação particulares de águas superficiais e subterrâneas, para priorizar assim o abastecimento público na região, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas. O texto deixa claro que a captação sem autorização é infração passível de multa. O doutor Eduardo já está aqui ao lado. Deixa eu levantar. Tudo bem? Tá bem? Eu tô ótima. Surpresa, não, né? não tem problema. É um prazer te cumprimentar melhor. Um ótimo bem? Dia para você. Melhor agora Obrigado. Com você aqui. Você viu que situação, né? E já há muito tempo já tem se falado que nós iríamos enfrentar tempos de seca, tanto aqui no Brasil inteiro, não só na cidade de São Paulo, e a gente está passando por isso. Mas agora veio esse posicionamento oficial, né, do Geraldo Alckmin. Você não acha um tanto tardio esse posicionamento, esse reconhecimento de que nós estamos passando por uma crise hídrica? Marise, na verdade é um acúmulo de problemas, né, sem nenhuma solução. E a previsibilidade que nós temos é que essa crise se acentue, ou seja, que piore muito. Sim. Se você começar, e eu acho que isso que é importante, se você começar a elencar essa quantidade de problemas, ou seja, o fato do governo vir e declarar oficialmente essa questão da crise hídrica, crise essa que todos nós já sabíamos, né? É óbvio que é muito tarde. Sim. Tarde não só para anunciar a crise, mas sobretudo para solucionar os problemas. Se você for pensar, nós podemos elencar várias situações que ocorreram, começando até pela essa declaração do governo, da Sabesp, quando admite formalmente, porque foi uma declaração por escrito, né? Ou seja, uma manifestação por escrito, dizendo que o Alto Tietê está com problema. Ou seja, nós temos aí 6 sistemas de abastecimento. Dentre esses 6 sistemas, 5 sistemas estão nessa declaração. Ou seja, nós temos só um sistema com uma normalidade, partindo do pressuposto com relação a essa questão da declaração do governo. Então isso, na verdade, é muito crítico sob o ponto de vista estratégico, sobretudo, né? Será que ninguém percebeu que nós estávamos? Sim, todo mundo. Tanto é verdade que todas as pessoas economizaram, passaram a fazer racionamento de água de forma espontânea, né? Apesar da campanha ser pequena, não senti tanta força na campanha. Mesmo admitindo, olha, não tem racionamento, aí tinham regiões que ficavam sem água 2, 3 dias, né? E obviamente isso vai se agravando, o tempo passa e a água vai diminuindo, todos nós sabemos que a água vem diminuindo, né? Outra questão que eu acho muito importante, que você vê, o Ministério Público e as entidades da sociedade civil ingressaram com ações na justiça pedindo para que o governo declarasse. Todas as ações foram consideradas, na verdade, improcedentes, né? Então, isso é um problema, ou seja, a justiça não força o governo a declarar uma situação de crise, né? Aí depois vê o governo e fala assim, olha, não é bem isso e realmente está a crise. Realmente é. E aí você pega, por exemplo, a Sabesp gastou mais de 200 milhões em 11 contratos, né, de obras que deveriam ser feitas e de fato estão sendo feitas, né, mas já vem a Sabesp e diz o seguinte, não, nós na verdade vamos gastar 400 milhões em obras, né? Então esse já mais é mais um problema, sem licitação, sem o processo
processo licitatório, ou seja, mais uma vez nós constatamos a falta de estratégia, a falta de visão de um governo que vai faltar água logo aí. A sensação que dá é que eles estipularam um valor, aí do nada dobrou esse valor para fazer essas obras. Em 2013, porque 2014 deflagrou a questão da crise hídrica, né? Em 2013, se nós formos lá atrás, já havia uma campanha de cooperação da água manifestada a nível de forma mundial, entendeu? Porque nós estamos percebendo isso há décadas, que a água está acabando, né? Mas o brasileiro não tem a educação para preservar, nós não fomos educados para preservar todas as coisas. Pode perceber isso. Aí você pega mais uma constatação, a partir do momento que a justiça vai e libera uma região de manancial da Billings aqui para a construção de casas, 3.000 e poucas unidades, né, daquele programa Minha Casa Minha Vida, do lado, ou seja, ao lado de um reservatório que é a Billings. Vai colocar quase 14 mil pessoas, ou seja, a justiça ainda colabora para criar toda uma instabilidade uma das regiões aonde tem a questão do abastecimento. Então, esse é mais um problema. Então, você vê que nós já elencamos aí 3 ou 4 problemas. Aí você vai um pouco mais à frente, o governo fez uma obra, foi inaugurada há 50 dias, aí, de repente, essa obra que custou milhões de reais, não tem capacidade para poder fazer a transposição de água. Por quê? Porque o rio está seco. O rio não tem água. Mas como que começa uma obra e aí não dá para fazer a transposição? Eu volto, ou seja, falta de planejamento, falta de estratégia, falta de visão administrativa, né? Então, se você for avançando, aí você pega como é que a Sabesp pode explicar que teve um lucro no segundo semestre, agora no segundo trimestre de 2015, um lucro de 300 e poucos milhões de reais, ou seja, 11% a mais, numa crise dessa, onde as pessoas estão fazendo racionamento de água, entendeu? Ou seja, então, se você for analisar todas essas questões que acabamos de elencar, que são vários, ou seja, vários problemas que foram constatados, nós chegamos numa única resposta, né? A falta de planejamento, a falta de visão, ou seja, isso foi anunciado de uma forma, eu diria que de uma forma escandalosa. No momento mais crítico de todos. E é óbvio, o que você espera para amanhã ou depois? É óbvio que vai piorar, assim como a crise econômica e financeira do país está piorando, a água também vai piorar, ou seja, cada dia que passa nós temos uma quantidade menor de água. Aqui em São Paulo, a gente está falando no estado de São Paulo, 20 milhões de pessoas que precisam ser abastecidas. Isso na Grande São Paulo, capital na Grande São Paulo. E depois, se você for pensar, eu venho insistindo há bastante tempo, enquanto não fizer redesenhar São Paulo. São Paulo não comporta mais essa quantidade de pessoas. Você vê que as pessoas estão saindo da região rural e vindo para a metrópole, ou seja, você está, na verdade, de uma forma exaustiva. Ou seja, você tem que, na verdade, deslocar pessoas para outras regiões, né? Ou seja, fazer um planejamento, aproveitar melhor o território criar do Brasil. Cidades planejadas que possam, na verdade, diminuir esse impacto. Até para a gente concluir esse tema, você acha que agora o posicionamento oficial do governador vai fazer com que os projetos literalmente saiam do papel e de repente, eles possam até vir a colocar estipular um prazo para a gente ter essas obras prontas? Eu acho que o governo ia admitir o racionamento o racionamento, a crise hídrica, não resolve absolutamente nada, mesmo porque isso deveria ter sido feito lá atrás, né, para poder fazer um planejamento. Então não adianta nada, ou seja, declarar ou não declarar, mesmo porque nós já estávamos, toda a sociedade, 95% da sociedade... de 2014, que falam que foi oficial, que começou a crise em 2014. A gente tem especialistas que falam que o clima, que a gente ia passar por tempos muito secos, então acredito que o governo deveria tomar medidas para se precaver em relação a isso. Eu não vejo nenhuma alteração, anunciar agora ou ter anunciado, realmente não vejo nenhum. O que tem é que fazer um planejamento daqui para frente,
justamente criar ferramentas de combate e de, sobretudo, eu vou te dar só para fechar esse assunto, o problema da tubulação que tem 50, 60, 70 anos que vem vazando. Sim. E você consome 30% da água potável, da água limpa já tratada. Ou seja, isso tinha que ter sido feito já. Lá atrás. Entendeu? Já. E não foi feito. Ninguém tocou mais nesse assunto. Então esse é um dos problemas, ou seja, não é um problema, são vários problemas que você falou, nós estamos falta de pensar e analisar o que realmente está acontecendo, né? Então, a gente reza aqui para chover, né, gente? Que não está fácil, a população sofre aqui na cidade de São Paulo. Bom, trocando completamente de assunto, um soldado que integra as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, está preso administrativamente sob suspeita de envolvimento na chacina de Osasco e Barueri, que deixou 18 mortos. Pela primeira vez que a situação hídrica na Grande São Paulo é crítica. Responsável por atender mais de... Iam soltar o VTzinho, mas não tem. Perdão aí para o pessoal de casa. Olha, a gente está acompanhando o desdobramento, né, da chacina que aconteceu em Osasco. Muitos têm falado que talvez fosse, né, um grupo de extermínio ou não. Aí os investigadores disseram que não iriam, né, deixar de lado essa hipótese. E agora nós temos essa hipótese, que é bem provável que tenha um envolvimento. Na verdade, existem 4 linhas de investigação, né, que envolve a morte de um policial militar, envolve um crime que aconteceu na Autonomista, envolve a morte de um guarda civil metropolitano, né? Você tem também a questão que envolve esse possível grupo de extermínio, né? Que também é uma linha de investigação, porque um é vingança, né? Ou seja, 2 casos poderiam ser vingança, esses 2 que eu acabei de mencionar. Sim. Um terceiro caso poderia ser grupo de extermínio, ou seja, tentar acabar, eliminar a questão dos marginais. E a 4ª linha de investigação era justamente briga entre facções criminosas, sobretudo grupos de tráfico de entorpecentes. E como é que a polícia está fazendo? Está investigando essas 4. Ela faz por exclusão, né? Ou seja, na medida em que vai avançando com a investigação e vai se afastando de uma determinada linha, ela vai excluindo essa linha. Hoje, na verdade, não tem nenhuma dessas linhas de investigação excluída. Tá? Tanto é verdade que nós temos um PM que foi preso agora recentemente, administrativamente, que responde mais alguns crimes de homicídios e que há uma suspeita de que ele poderia fazer parte de um grupo de extermínio, que é uma das linhas, entendeu? Está preso administrativamente, né? Agora estão fazendo toda uma investigação, onde é que ele estava no dia. Ele já, inclusive no seu depoimento, ele já alegou que estaria, o álibi que ele apresentou, que estaria com a namorada, com a sogra, que até comendo uma pizza. Exatamente. De toda a chacina através do WhatsApp. Então, o que acontece? Essa é uma das linhas. Agora, nós temos outras. Então, é difícil você... O que a polícia tem que fazer é criar, obviamente, uma linha mais, eu diria, mais objetiva, né? Ou seja, para que possa acertar e para que possa dar a resposta dessas 18 mortes que aconteceram aí a semana passada, semana retrasada. Então, esse é o ponto. Agora, é óbvio, não pode descartar nenhuma hipótese. Porque na verdade, muitas vezes, se dá eu diria que se coloca uma lente de contato numa das linhas justamente para fugir daquilo que de fato aconteceu, né? Ou seja, o fato verdadeiro, a linha verdadeira. Então, a polícia tem que ficar muito atenta, né, para essas 4 linhas de investigação. Já está definida, né? O que tem que fazer realmente é fazer o percurso e saber. Teve aí e esse PM que foi preso, que se encontra preso, inclusive, ele teria sido supostamente reconhecido por uma fotografia, por uma das testemunhas que presenciou. Isso também é muito perigoso. Por quê? Porque, na verdade, dentro de eu diria, de uma segurança, né, no reconhecimento, uma ferramenta pouco utilizada a questão da fotografia. Mesmo porque pode estar escuro, ou seja, a pessoa pode não
não ter a visão de forma certa. Você tem um problema muito sério, que as pessoas são muito parecidas, o brasileiro, eles são muito parecidos, tem características semelhantes. O que muitas vezes acaba se confundindo, né? Às vezes até na forma do procedimento do reconhecimento, induzir aquela pessoa a reconhecer determinada pessoa. Então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. É um processo minucioso. Porque o que pode acontecer, você pode responsabilizar uma pessoa, né? Ou seja, que ele não cometeu. Que não cometeu. Você tem que, na investigação, você tem que chegar no culpado e não em um culpado, entendeu? Ou seja, você tem que definir. Então tem que tomar muito cuidado para que alguém não responda um crime que efetivamente não tem nenhuma responsabilidade. Em que pese ele ter respondido mais 5 casos de homicídios, porque eles são independentes. Sim. Então, eu acho que essa é a cautela que a polícia tem que ter e espero que a polícia tenha, obviamente, essa preocupação. Mas é um trabalho muito árduo, né? Porque dos 54 PMs ouvidos, ao menos 32 estavam trabalhando na noite do crime. Então, tem toda uma investigação, uma conversa com cuidado, todo o cuidado que você disse, porque apontar o dedo é muito fácil. O duro é lembrar na hora, naquele momento de nervosismo, né? Que a nossa emoção foge do controle. E você sabe que às vezes, Marisa, para fechar essa questão, às vezes a polícia está tão ansiosa para resolver uma solução que o primeiro que aparece é esse que vai, entendeu? Para dar uma resposta para a sociedade. Sim. Então tem que ter cautela, tem que ter cuidado e, sobretudo, prudência na investigação para que um suposto aí, uma pessoa não seja responsabilizada por um crime que não tenha cometido. Concordo com você. Muito obrigada por esclarecer. Me dá um beijo. Obrigada pela sua participação toda terça-feira. Para você e para todos. Te encontro no Facebook, não é? Sim, estou lá no Eduardo César Leite, é só me procurar. Maravilha. Que estou lá publicando, assim, fazendo, interagindo com os nossos colegas, nossos amigos. Eu vejo as suas publicações lá. Obrigada, doutor Eduardo. Ótimo dia. Beijo. Tchau, tchau.